Pesos e medidas na Bíblia. Aula 2. Medidas de comprimento. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de pesos e medidas na Bíblia. Aula 2, medidas de comprimento, continuação da aula anterior. Na aula anterior, nas cenas dos capítulos anteriores, nós vimos a medida côvado. Vimos exemplos como a Arca de Noé, a Arca da Aliança, outras referências bíblicas. E hoje vamos entrar na nossa aula falando sobre a medida palmo. O palmo é a medida entre o polegar, da mão estendida, entre o polegar e o dedo mínimo, como mostra a imagem aqui. E olha que interessante, o palmo é a metade de um côvado. Se um côvado é 44,4 centímetros, como vimos na aula passada, então o palmo vai ter 22,2 centímetros. Agora a questão interessante, gente. Se o palmo é a metade do côvado, logo, um côvado tem 2 palmos. Se a gente viu que a referência para o côvado é a medida do antebraço junto com a mão, indo até o dedo médio, essa medida do dedo médio até o final do antebraço, logo, o nosso antebraço vai ter 2 palmos. A gente pode fazer esse teste aí. Porém, se você for fazer esse teste, comece o palmo na ponta do dedo médio, mas os seus 2 palmos vão acabar aqui, ó, encontrando com o bíceps e não com o cotovelo. Por quê? Porque se você for estender até o cotovelo, o antebraço inteiro, até chegar no cotovelo, é a medida do próprio antebraço mais a medida do braço aqui, ó, mais a medida do bíceps com tríceps aqui. Então, se você for medir até o cotovelo inteiro, não vai dar 2 palmos. Mas se você for medir da ponta do antebraço até essa região aqui do bíceps, muito provavelmente vai dar 2 palmos. Então, esse aqui é a nossa medida de palmo. Vamos para a Bíblia. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda, Êxodo 28:15, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Então a gente está vendo aqui a medida palmo em Êxodo 28, versículo 16. O que é que ele está tratando? Ele está tratando do peitoral da roupa sacerdotal, das vestes sacerdotais. Era esse peitoral aqui, ó, que tinha as 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo. Então, esse peitoral aqui da roupa sacerdotal era quadrado, né? Então tinha 1 palmo de lado. Ou seja, era 1 palmo de comprimento para 1 palmo de altura, ou 1 palmo de largura. Era um quadrado, como todos os 4 lados são iguais, então ele era um quadrado de lado 1 palmo. Essa era a medida. Outra medida, largura da mão. Largura da mão é a largura, como está mostrando essa imagem aqui, ó, da mão fechada, com os dedos fechados na base dos dedos. Então ela também é igual à largura de 4 dedos. Um dedo é igual a 1/4 da largura da mão. A largura da mão é igual à largura dos 4 dedos. Um dedo é a medida dessa medida aqui que eu estou mostrando, do dedo. A largura da mão tem a medida aproximada de 7,4 centímetros. Vamos para a Bíblia. Fez também, Êxodo 37:10 diz, fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Vão lembrar desse versículo? Esse versículo a gente utilizou para falar de côvado na aula passada. Versículo 11, cobriu de ouro puro, fez uma coroa de ouro ao redor. Versículo 12, fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão. Aqui, ó, a gente já ouviu falar em largura da mão. E fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Então ele fez uma moldura, esse exemplo também trata da Arca da Aliança. E a gente está vendo que na Arca da Aliança, assim como ele deu as medidas da Arca da Aliança, ele deu a medida da moldura que ia ficar ao redor. E a moldura ia ser a largura de uma mão. Essa é a imagem que a gente viu também da Arca da Aliança. Então essa moldura lateral aqui, essa é uma das imagens que mostra uma das possibilidades de como possa ter sido a Arca da Aliança. Tem outras figuras diferentes com outros modelos de molduras diferentes. Nesse nosso exemplo aqui, essa aqui acaba sendo a moldura. E a largura da moldura era a largura de uma mão, que seria a largura de 4 dedos. Vamos dar uma olhadinha em outras versões bíblicas. Olha, Almeida Revista e Corrigida. Fez-lhe também uma moldura na largura de uma mão ao redor. Ele também chamou de largura de uma mão. Olha, Almeida Revista e Atualizada. Também lhe fez uma moldura ao redor na largura de 4 dedos. Aqui já não chamou de largura da mão, né? Chamou de largura de 4 dedos, que nós sabemos é a mesma largura. Nova tradução na linguagem de hoje. Também fez em volta da mesa um friso, ele já chamou de friso, de 4 dedos de largura. Então ele também chamou essa distância de 4 dedos de largura.
A aula acabou. Não, ovelhinho, ainda não, ainda falta explicar braça para o pessoal. Assim que eu explicar braça, eu acabo a aula, tá bom? Ok, vamos lá para a braça. Braça é uma medida equivalente a 4 côvados. Portanto, se uma braça é 4 côvados, uma braça é 4 vezes um côvado. Sabemos que um côvado é 44,4 centímetros. Logo, uma braça tem uma medida aproximada de 1,776 metros, ou 1,77 metros e 6 milímetros. Arredondando esse monte de número, uma braça é equivalente a 1,80 m. Vamos para a Bíblia. Atos 27. E quando chegou a 14ª noite, Atos capítulo 27, versículo 27 também, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, que mar é esse? Lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Essa história está falando da história de Paulo. Quando ele foi levado como prisioneiro, estava indo para Roma, teve uma tempestade no barco, eles acabaram salvando e chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. Mar Adriático. Olha só essa imagem que eu trouxe aqui, gente. Para quem assistiu às aulas de Geografia Bíblica, isso aqui veio tirado da aula 2. A gente viu lá que isso aqui é o Mar Mediterrâneo, aprendemos. Isso aqui é o Golfo Pérsico. Vimos que isso aqui é o Mar Vermelho com seus 2 golfos também. Tanto o Golfo de Aqaba quanto o Golfo de Suez. Nós vimos que isso aqui é o Mar Cáspio. Esse mar não chegou a aparecer no nosso mapinha, é o Mar Negro. Nós vimos que aqui foi onde se constituiu todo o Antigo Testamento. Tigre e Eufrates eram rios de aqui, que era o Mar Morto, o Mar da Galileia. E na aula 3 nós estudamos as penínsulas. Uma das penínsulas que nós estudamos foi essa península aqui na Europa Ibérica, essa daqui, ó, que é a Península Itálica, onde hoje se localiza a Itália. Essa península daqui é a Península Balcânica, e a parte grega ainda tem outra península aqui chamada do Peloponeso. Então, voltando para a aula de hoje, entre a Península Itálica e entre a Península Balcânica está esse mar aqui. Ó. Como é o nome desse mar? É ele. Esse é o Mar Adriático. O que é que Paulo estava fazendo aí? Estava indo para a Península Itálica. Qual a capital da Itália? Roma. Ele estava indo para Roma. Na época era Roma, já era na Península Itálica. Paulo estava indo para Roma como prisioneiro, então ele estava indo no Mar Adriático, que foi onde aconteceu a tempestade. Continuando nosso versículo, continuando nossa leitura bíblica, versículo 28. E lançando prumo, para ver a distância, para ver a fundura ou para ver a profundidade, acharam 20 braças e, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e aqui é onde a gente entra no nosso assunto. Lançaram prumo, acharam 20. Lançaram prumo de novo, acharam mais 15 braças. Vamos fazer os nossos cálculos. 20 braças. Se cada braça tem em torno de 1,80 m, então 20 braças tem 20 vezes 1,80 m, que dá aproximadamente 36 metros. 15 braças dá 15 vezes 1,80 m, que dá aproximadamente 27 metros. Então nós temos na primeira medida deles 36 metros, na segunda 27 metros. Olha só, vamos para as nossas versões. Almeida Revista e Corrigida, entendeu o que é que está passando nas outras versões bíblicas, como é que cada uma fala. Lançando prumo, acharam 20 braças e, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar prumo, acharam 15 braças, ou seja, acharam por volta de 36 metros, depois acharam por volta de 27 metros. Né? Aqui também fala em braça. Almeida Revista e Atualizada, lançaram prumo, acharam 20 braças, que é em torno de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 27 metros aproximadamente. Ele também fala em braças, 15 braças. Olha, nova tradução na linguagem de hoje já traz para a gente de maneira traduzida, como diz, né? Praticamente interpretada. Então jogaram no mar uma corda com peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros, ele já veio para a gente os 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Olha só como a nova tradução da linguagem de hoje traz para a gente, né? Porém, como a gente não só tem a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, nós temos outras Bíblias e também falam outros tipos de medidas como braça, côvado, entre outras. Nós agora não estamos mais dependentes de versões traduzidas. Nossa, que interessante. É muito interessante, bichinhos. E com esse interessante nós vamos finalizando aqui a aula de hoje. As cenas do próximo capítulo nós teremos a aula 3, medidas de distância. Sim, a aula acabou, Totó. Então muito obrigado e até a próxima aula.